Como eu criei o método macro? Aqui eu vou te falar de onde ele veio, quais os fundamentos do método macro, inclusive te mostrando tudo que eu testei na minha vida para poder chegar nessas conclusões e também como eu fiz para maximizar isso para operar no mercado, que é o que mais importa. Se tu tá nesse vídeo, presumo que tu já opera no mercado ou tá querendo operar, então presta bem atenção nisso aqui. Vamos lá, de onde veio o método macro? O método macro veio de 2010, quando eu comecei no mercado financeiro achando que tudo era festa. Fui para análise técnica, não deu certo. Fui para o price action, não deu certo. Fui para o fluxo, afundei minha vida e não deu certo. Então o resumo da ópera veio de uma insatisfação insana de eu já não ter mais saídas e ter que voltar, ou dava certo ou eu voltava para a CLT. Então foi quando teve uma notícia, já contei várias lives, não vou ficar enchendo linguiça aqui. O racional teve uma notícia, a notícia foi relevante para os mercados, eu cliquei naquela notícia, sendo que eu não usava notícia nenhuma para operar, e a notícia me deu 10 mil reais. Isso mesmo, 10 mil em 5 minutos. Eu me apavorei, eu pensei assim, eu só preciso saber o que impacta no mercado no próximo dia e eu vou fazer de novo, e vou fazer de novo, eu vou fazer de novo. Óbvio que não era assim, né? Não foi nem o caminho das notícias que eu segui, depois eu vi que operar notícias é algo muito incerto, mas fatores da macroeconomia foram as coisas que me levaram até aqui. Então, o fundamento do método macro tá todo embasado aqui, ó. Essas planilhas que tu tá vendo aqui, ó, esta aqui é a planilha número 6, tá? Em planilhas online, quando tu vai escrevendo coisas nelas, elas vão acabando a memória, né? Eu não tinha dinheiro, eu ia fazendo só na versão grátis do Excel ali online. E aí eu ia fazendo, e essa aqui já era o número 6, com 1 quadrilhão de dados aqui, tá? Só para te entender o racional disso aqui, isso aqui que eu estou circulando aqui agora são todos os dados de um dia só, todos os fatores da macroeconomia, o que impactava no que ao longo de um dia só. E aí eu ia 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, todo santo dia eu monitorava tudo e todos em todo lugar. Tudo e todos em todo lugar. O que acontece? Isso aqui são fatores do macro. Ou seja, quando tem uma decisão de política monetária nos Estados Unidos, isso é um fator macro. Então, assim, tinha lá, decisão de juros. E aí, Estados Unidos, eu botava isso e ponderava, ó, o que veio, o que não veio. Veio bom, veio ruim, veio médio, e isso impactou como? E aí, como que eu fazia para saber os impactos? Eu não tinha como saber o impacto se eu não testasse. E aí eu começava a agrupar essas informações. Obviamente, eu não comecei no método macro fazendo tantas coisas escritas assim desse jeito, do tamanhão que tu tá vendo aqui na tua tela. Isso aqui foi ao longo de anos que eu fui acumulando 272 fatores da macroeconomia pelo mundo que eram possíveis de acontecer em cada dia. E aí, quando eu ia acumulando 1 a mais, 2 a mais, 3 a mais, 4 a mais, me dava mais clareza da maioria do cenário. Existiam fatores que botavam o mercado para um pessimismo e existiam fatores que botavam o mercado para um otimismo. Você já deve ter visto qualquer live minha, quando eu falo ali, o cenário asiático, a Europa tá assim, lá nos Estados Unidos tem essa decisão que vai gerar impacto para a gente também. Então, ponderando tudo isso, o cenário é mais de otimismo, mais de pessimismo. Foi de tanto que eu vi tudo isso acontecendo e ia anotando ponto por ponto, fator por fator, e ia botando qual o reflexo que ele tinha nos mercados, literalmente fazendo isso aqui depois, tá? Tudo que tu viu ali, eu ia fazendo isso aqui ano após ano, dia após dia, mês após mês. E do tipo assim, ó, rastreando todos os impactos que todos os fatores. Por exemplo, ó, essa linha aqui, a linha de decisão de juros dos Estados Unidos. O que acontece? Quantas vezes tiveram isso? Tiveram aqui, sei lá, de todo o período lá, um período X, 80 vezes teve. 80 vezes. Nas 80 vezes, quantas vezes impactou para o bem, para o mal, para o dólar, para o índice, para as ações? E aí eu ia fazendo isso
de todos os fatores do macro. Então tu ia vendo aqui que tudo tinha até alguns que eram apagados porque eles não tinham relevância suficiente para poder ficar no rush. E eu ia fazendo isso e ia acumulando ao longo de anos. Não sei se dá para te ver aqui, ó, mas isso aqui, ó, dados do rush anual. Isso aqui eu faço a minha vida inteira, tá? É um dado realmente assim que mudou minha vida, foi rastrear tudo e todos na minha vida, tá? Então assim, eu não tinha mais esperança quando eu estava no mundinho do day trade, na análise técnica, no fluxo, no price action, porque eu fiquei 10 anos fazendo aquelas merdas. Então eu resolvi me virar literalmente sozinho e fazer todo esse rastreio ao longo de anos, baseando em todas essas informações, jogando tudo para planilhas gigantescas e fazendo esse tipo de rastreio, esse tipo de rastreio, este tipo de rastreio, este tipo de rastreio, este tipo de rastreio, este tipo de rastreio. Tudo isso aqui, senhores, eu ia fundamentando, eu ia pegando dados, ia compilando informações, ia cruzando as informações com os impactos que os fatores do macro geravam e ia literalmente mensurando tudo e todos. Quando eu chegava numa conclusão, eu puxava uma dessa aqui, ó, e puxava tudo. Qualquer comportamento para o dólar que trouxesse relevância, eu trazia para cá e botava a testes e testes e testes insanos. E eu virava noites, dias, madrugadas, finais de semana, porque conforme eu fui calculando as coisas, fui vendo o que impactava no que, eu vi que aquilo ali, eu só precisava de uma coisa, saber qual a predominância para aquele dia. E aí eu executava sempre a favor daquela predominância. E isso foi se tornando cada vez mais efetivo conforme eu ia aumentando as coisas analisadas e todos os fatores do macro, que tinha dias que dava lá um monte de fatores do macro, tinha dias que tinham poucos acontecendo naquele dia. Então, o que acontece? Quando tinha dias, muitas coisas acontecendo, o cenário às vezes ficava meio misturado, e aí eu tinha que ponderar tudo aquilo e botar na ponta do lápis. O que eu vou executar com isso? Eu vou comprar, vou vender, vou entrar no dólar, vou entrar no índice, e aí eu fazia todo esse compilado ao longo da minha vida inteira. Então, a caminhada até aqui não foi fácil, isso aqui foi dedicação da minha vida 100% para eu fazer isso aqui, porque eu só queria uma coisa, eu só queria dar certo no mercado, pelo amor de Deus. Eu pedi a Deus que eu tivesse um mês no positivo, e quando eu tive a experiência de ter conhecido as coisas que impactavam no mercado, eu fiquei assim, ó, é isso. Só que o é isso, eu não fiquei... eu vou comprar um cursinho. Nem existia curso de macroeconomia para operar no mercado. Não existe até hoje. Existe macroeconomia para te saber a teoria, mas para operar, isso é o método macro, entendeu? O racional, tudo que eu construí na minha vida foi só com um objetivo. Eu vou comprar ou vou vender naquele dia, naquele momento, naquela situação. E como eu fiz para maximizar tudo isso, eu literalmente fui testando e retestando tudo com qual a gestão de risco usar, até onde levar a operação, até onde cada um dos fatores do macro realmente era efetivo para cada dia em específico. Então aí eu fazia as operações e eu passava meses depois pegando aquele meu histórico de operações e testando como que eu aumento, como que eu diminuo a proteção para eu ter um stop menor e aumentar mais o meu lucro. Então isso foi se maximizando ao longo do tempo e deu no método macro que tu conhece hoje. Inclusive, vou te deixar aqui o link, se tu quiser conhecer uma aula introdutória sobre o método macro, explicada ali realmente, mostrando como que a gente faz para tomar aquelas decisões e executar as operações, é só clicar aqui no link da descrição e aí tu vai poder assistir ali. Valeu? Um abraço!